Mehdi Hasan veio despreparado para esse debate no podcast PBD. Dá uma olhada. Qual é a sua opinião? Muita gente nos Estados Unidos. Aconteceram coisas no Texas, naquela cidade, como chama? Epic City, ou algo assim, em Plano, Texas. Sim. O que você diria aos conservadores preocupados com a entrada da lei Sharia nos Estados Unidos? Eu diria, por favor, não se preocupem. Vocês estão sendo enganados, estão sendo manipulados, estão sendo distraídos. Isso é um pânico moral falso que foi inflado, Nunca vai acontecer. Ou porque a lei Sharia não é tão ruim. Não são coisas diferentes. Primeiro, a lei Sharia não é o que você pensa, mas podemos discutir isso depois. Vou chegar lá. Isso não está acontecendo. Não conheço ninguém tentando impor a lei Sharia aqui. Isso é falso e divulgado em lugares absurdos, não só no Texas, Oklahoma e Indiana. Você viu que o vice-governador de Indiana disse que devemos odiar o Islã, chamando-o de demoníaco, e prometeu combater o Islã radical e a Sharia? A população muçulmana lá é menor que 1%. Isso é um alarmismo ridículo, puro medo. A população muçulmana nos Estados Unidos triplicou em cerca de 26 anos, mas continua pequena. Em Indiana, não é assim. Mesmo no país todo, é só 1 ou 2%? Quero dizer 4,5 milhões. Por isso você está certo. Só 1 ou 2. Aliás, triplicou em 26 anos, vocês estão crescendo. Estamos crescendo. Elon Musk quer que as pessoas tenham mais filhos. Se você disser, olha, e eu já vi alguns dos seus programas, você falou sobre muçulmanos rezando na Times Square, como se isso fosse algum tipo de ameaça. Tenha consciência das possíveis consequências reais das nossas palavras. Elas têm impacto. Pessoas malucas por aí podem pegar armas e pensar que os muçulmanos estão vindo tomar conta do meu país. Já entrevistei muita gente estranha no meu podcast. Recebo todo mundo e não tenho problema em conversar com ninguém. Tive uma ótima conversa com Wes Moore. Sim. Quanto tempo faz? 5 semanas atrás. Já trouxe Mobsters, Sammy the Boat, Kobe e várias outras pessoas. Sabe qual foi o único que recebeu tantas ameaças de morte? Bibi foi o único. Eu já trouxe muita gente. Beleza. Vários presidentes. Fizemos um podcast com Bibi. Nunca contei essa história publicamente, então eles vão saber. Foi no meu aniversário e eu saí do podcast. Meu segurança disse: tem um cara no saguão da frente que acabou de ser pego pela polícia com granadas. Eu disse: essa piada é horrível. Todos tentam me pregar peças no meu aniversário, mas sempre percebo. Eles tentam me surpreender, mas aviso que não é assim que se faz. Ele disse: não estou rindo. Esse cara é um 18 Delta. E eu disse: sério? Ele falou: olha lá no portão da frente. Então eu vou até o portão da frente, fico olhando e penso: espera aí, o que é aquilo? Policiais por toda parte. O cara aparece. Depois eu te mostro as fotos, com granadas, com armas, com pistolas que trouxeram pra cá. E a quantidade de ameaças de morte que a gente começou a receber depois disso, uma loucura, só por ter o bebê. Você tem um programa no YouTube chamado A Ameaça Oculta do Islã ao Ocidente. E outra manchete: os muçulmanos vão comandar a América em 30 anos? Agora, eu sei que você gosta de promover discussões e debates de boa fé, mas você precisa entender que as pessoas recebem isso o tempo todo nos seus feeds e nas redes sociais. Você acha que as pessoas não vão reagir ao ouvirem Micah Beckwith, de Indiana, chamar o Islã de religião demoníaca, ou convidados do seu programa dizendo que o Islã ameaça o Ocidente, além de Randy Fine afirmar que a lei da Sharia domina a América? Você acha que 2 adolescentes nazistas armados não pensariam em atacar uma mesquita na sua rua? Não vê ligação nisso? Sim, não nego que exista ligação. Claro que há. Precisamos ter cuidado. Não vamos ser... Sabemos que demonizar comunidades minoritárias. Olha o que aconteceu com as sinagogas. E eu diria a mesma coisa sobre a comunidade judaica. Temos que ter cuidado com nossas críticas a Israel. Para que isso não leve a ataques contra judeus. Para mim, tudo se baseia em dados. Ou seja, se você vive na minha comunidade e a torna mais segura, eu sou totalmente a favor. Sim. Se você chega e cria empregos, eu sou totalmente a favor. Se você chega, se assimila e ama os Estados Unidos, eu sou totalmente a favor. Se você chega, não contribui e se aproveita dos programas que temos, não quer criar empregos. Onde está o incentivo? Por que estamos trazendo? Esse é um argumento diferente. Podemos ter o... É isso mesmo. Estou falando sobre incitação. Quando você diz muçulmanos, eles vão comandar os Estados Unidos em 30 anos, claro que não. Somos uma minoria, somos 1% da população. Não concordo. Quando dizem que o Islã ameaça o Ocidente, veja, representa 1% da população. Em 2050 serão a maior população mundial, mas não nos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos. Ok. Nós não estamos. Nós nem vamos estar. Nem estamos. Veja os números, Rob. O que seremos em 2050? A diferença é que penso a longo prazo, mas no seu programa... Patrick, você fez um programa inteiro sobre isso. Vi você obcecado com essa oração na Times Square, como se fosse dominação. Por que muçulmanos não podem orar lá, mas judeus podem celebrar o Hanukkah? Hindus fazem o divino. Sabe qual é o meu argumento? Católicos. Sabe qual é o meu argumento contra isso? Adivinha qual é o meu argumento contra isso? Pronto? Pode falar. Vai voltar para algo que você não gosta. Por favor. Você está pronto? Vá em frente. Lá vamos nós. Se os muçulmanos expandirem melhor, merecem o que conquistarem.
Mas não está expandindo, não está não. Mas está sim. Não, está sim. Não, está sim. Se os muçulmanos, eu sou capitalista até o osso. Ou seja, se você me vence, sabe o que eu faço? Você tem que tirar o chapéu. Não sei se você acompanha basquete ou não. Tentando ser. E se eles só quiserem rezar no... Não? Não, Ramadã, mas a opinião deles. Quantos desses vídeos você quer ver? No futuro, iremos para a América. Já viu as orações cristãs no National Mall? Não é igual. Não, cara, não pode. Já viu? Tá brincando? Posso perguntar algo? Você precisa sair mais. Está preso nesse algoritmo de direita. Você assiste vídeos da Ilhan Omar e da Times Square? O dia todo. Você sabia que em um momento eu estava sentado com muçulmanos tentando descobrir o que temos em comum? Ok. E literalmente, eu estava trazendo os muçulmanos para sentar e conversar sobre isso. Sabe por quê? Para mim, o LGBTQ, especialmente o T, estava indo longe demais. Acho que no fundo você concorda, mas não pode admitir publicamente porque para você a política vem acima do que sua religião, como muçulmano, prega. Qual a visão dos muçulmanos sobre LGBTQ? O Islã não tem uma só posição, não é monolítico. Sim, em geral. Vou ler, espere um pouco. Deixe-me terminar. Vai em frente. O Islã, em geral, obviamente, eu não sou um estudioso islâmico, mas o Islã, como tradicionalmente praticado, assim como o cristianismo e o judaísmo como tradicionalmente praticados, é muito hostil à ideia da homossexualidade. Teologicamente temos isso em comum. Deixe-me terminar. Pesquisas do Pew. Deixe-me te mostrar algumas pesquisas porque você continua falando sobre americanos isso e aquilo. Então, em 2017, o Pew fez uma pesquisa com americanos, e eles descobriram que os muçulmanos americanos eram mais propensos a dizer, 52% acho que foi isso, dos muçulmanos americanos disseram que a homossexualidade deveria ser aceita na sociedade. Sabe quantos evangélicos brancos disseram isso? 34%. 34%. Os protestantes eram 34%, 34%, eu tenho esse dado. Então, os muçulmanos eram mais tolerantes com a homossexualidade. Rob, eu te amo, Rob. Eles eram mais tolerantes com a homossexualidade do que os evangélicos cristãos brancos, certo? Minha pergunta é, ao falar de integração e assimilação, os Estados Unidos são um país liberal e pró-LGBT, goste ou não. Os muçulmanos, inclusive, fizemos uma pesquisa este ano. Só mais um ponto, Patrick. Realizamos uma pesquisa na Zetal com a Opinion no início do ano. Eles entrevistaram muçulmanos no Reino Unido e nos Estados Unidos. Sabe o que eles descobriram? Muçulmanos no Reino Unido e nos Estados Unidos apoiam a democracia mais do que americanos não muçulmanos e britânicos não muçulmanos. Muçulmanos na América e Grã-Bretanha apoiam mais a igualdade de gênero que não muçulmanos desses países. Posso ler então para seus telespectadores? Só quero deixar claro, mentiram para você sobre as atitudes dos muçulmanos. Estou te mostrando os números. Qual era a sua opinião sobre a homossexualidade alguns anos atrás? Minha posição ao crescer era hostil. Sim, conservadora, não hostil. Provavelmente muito conservadora. Era hostil. Ok, era conservadora. Então, se eu for para algum lugar, eu já falei sobre como eu evoluí nisso. Ok. Então, se eu for para alguns dos países onde a homossexualidade, em 10 países, a homossexualidade é punida legalmente. E pelo menos a pena de morte é legal em 10 países. Afeganistão, Arábia Saudita, Irã, Paquistão, Iêmen, Catar e Somália. Qual é o sentido? Emirados Árabes Unidos, Nigéria. É de lá que eles vêm. Irã e Arábia Saudita são os únicos países confirmados com execuções sancionadas pelo governo. Horrível. Nenhum país de maioria xiita apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Outra coisa me preocupa e quero saber sua opinião sobre isso. Quando se trata da idade para casamento em alguns desses países, dê sua resposta. Estou curioso. Então, se uma pessoa vem de um país onde, como no Sudão, a idade mínima para casamento é de 10 anos, você é a favor disso? Eu acho que não é. No Irã, a idade legal para casamento é de 13 anos, Tudo bem. tão jovem quanto 9 anos com consentimento dos pais. Você é a favor? Acho que não. Não estou dizendo que defende isso. No Iêmen, não há idade mínima legal. Não sei do que fala. Vou perguntar. Iêmen não tem idade mínima legal. 1/3 das mulheres de 20 a 24 anos casa-se antes dos 18. O parlamento do Iraque, em 2024, avançou para permitir que meninas se casem com apenas 9 anos de idade sob a lei da escola jafarita. Paquistão, 1,9 milhão de meninas casadas ainda crianças no Paquistão, 6º maior número do mundo, certo? Culturalmente, se você vem desse ambiente para a América, repare que não mencionei todos os países de origem muçulmana. Se você está vindo dessa cultura para a América, isso é compatível? O homem que nunca perdeu um argumento, senhoras e senhores, este é Mehdi Hassan, o grande Mehdi Hassan. Acho que foi colocado em seu lugar neste debate pelo PBD, fazendo perguntas muito simples, tipo, você sabe, o Ocidente e o Islã são compatíveis? Sabe, por que que os muçulmanos nos Estados Unidos estão falando sobre taxa de natalidade e como em 50 anos vai ser, você sabe, o próximo califado islâmico? E, sabe, Mehdi Hassan tenta disfarçar, ele tenta, tipo, isso é só um exagero, olhe pra lá. E o Islã, mas... Sabe, a realidade é que acho que todo mundo meio que sente isso, todo mundo está meio que despertando
e eu admito, Mehdi Hassan faz bem o papel dele. Ele convence muitas pessoas, inclusive liberais, de que ele é esse cara que ama todo mundo, sabe? E que só quer liberdade e autonomia. E, sabe, na verdade, ele é um muçulmano moderado. Ele não quer, entre aspas, dominar tudo. Mas a realidade é que ele é alguém muito a favor da imigração aberta. Ele quer que o terceiro mundo venha para o primeiro mundo. Ele não hesita em criticar os valores ocidentais, dizendo como somos terríveis. Ele realmente odeia pessoas brancas. Ele considera as pessoas brancas inferiores. Ele é alguém que vai dizer que as pessoas brancas são a ameaça perigosa, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Complete a frase. E é com isso que estamos lidando. Pessoas como Mehdi Hassan, que subvertem nossa democracia, que fingem ser liberais, que tentam se misturar com o, você sabe, sistema democrático, mas, novamente, usando a democracia contra nós, usando a liberdade de expressão contra nós, usando nossas melhores intenções contra nós. É isso que essas pessoas fazem e isso precisa ser parado. E, novamente, eu aplaudo a tentativa de Mehdi, de nos enganar, de nos iludir. Mas o que ele diz para nós não é o que ele está dizendo na mesquita. Obrigado por assistir a este vídeo. Para mais, inscreva-se no canal se quiser nos ajudar a fazer mais. Para mais desses vídeos, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. E você também pode comprar nossos produtos no link na descrição abaixo. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.